Amém. Eu salto mais uma vez os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Como diz os estudiosos, Atos do Espírito Santo. É muito bom nós estarmos aqui para adorarmos o nosso Deus, o Deus que nos enche com a sua graça, a sua bondade. Atos capítulo número 11. Vamos ler do versículo de número 19 até o versículo de número 22. Amém? Diz assim a palavra de Deus: os que podem, não estão com neném, fica de pé em nome de Jesus. Reverência, os que estão com neném, pode ficar, tá bom? Versículo 19 ao 22 diz assim: ora, aqueles que foram dispersos pela tribulação ou pela perseguição que houve por causa da morte de Estevão, passaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia sem anunciar a ninguém a palavra do Senhor, senão somente aos judeus. E havia entre aqueles homens varões de Chipre e de Cirene, as quais entraram em Antioquia e falaram também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Diga assim comigo: o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a mão do Senhor, ou o poder do Senhor, era com eles, e um grande número creu em sua pregação e se converteram ao Senhor. E chegou a notícia dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram certo homem por nome Barnabé até a região de Antioquia. Amém? Você pode se assentar dando um grito de glória a Deus. Eu quero falar essa noite, em pouco tempo que nos resta para nós entrarmos em oração, sobre a manifestação de Deus em Antioquia. De imediato nós temos que saber que as duas principais igrejas nesse tempo, no começo aqui da igreja primitiva, estava situada em Jerusalém, onde tudo começou, onde Tiago era o pastor da igreja de Jerusalém, onde após a crucificação de Cristo e a sua ascensão, que ele foi assunto aos céus, os discípulos ali ficaram esperando a visita do Espírito Santo, a promessa vir sobre eles. E a segunda igreja que deu impulso à pregação do evangelho foi essa igreja que tem por nome Antioquia, uma igreja que ficava na Pisídia, onde hoje é a região da Turquia, e ficava a 425 quilômetros de Jerusalém. De Antioquia dava 425 quilômetros. E diz que essa igreja ela foi fervorosa, foi forte, foi uma igreja missionária, foi uma igreja onde tinha os estudiosos da Bíblia daqueles dias. Quando nós estudamos sobre a Septuaginta, a primeira Bíblia a ser escrita por Alexandre Magno, Septuaginta escrita nos seus dias, o livro sagrado, o cânon sagrado, a igreja de Antioquia teve uma forte influência nos livros que foram inseridos no Novo Testamento, porque Bíblia só existia o Antigo, a Antiga Aliança, de Gênesis até Malaquias.
No Novo Testamento, a igreja de Antioquia teve um papel influente, um papel forte, de influenciar com a maioria dos escritos do Novo Testamento. Quando você folheia, repagineia a sua Bíblia, você entra no capítulo 13, você vai ver que eles oravam, o Espírito Santo vinha sobre eles. E é nesse mesmo livro de Atos dos Apóstolos, que diz no capítulo de número 13, que quando eles oravam, faziam jejum, diz que o Espírito Santo falou dizendo: apartai-vos para mim, Barnabé e Paulo, para uma grande obra. A igreja de Antioquia era a igreja que crescia na palavra, que crescia nos dons, que crescia na oração, que crescia no jejum, que crescia na súplica, que crescia porque a mão de Deus estava sobre a igreja, crescia porque o Espírito de Deus pairava no meio da igreja. Era uma igreja que havia sido fundamentada por pessoas do anonimato. Quando nós vimos o versículo de número 19, nós vimos que os discípulos que eram judeus não pregaram a palavra de Deus a ninguém, diz a Bíblia, senão somente aos judeus, senão somente os da sua linhagem. Mas diz que tendo os discípulos que eram judeus, que não pregaram a palavra a mais ninguém, diz que Deus levanta homens de Cirene e homens de Chipre. É uma igreja que se levanta de afrodescendentes, de negros. A palavra de Deus vai alcançar agora outras etnias, e isso é muito forte. Quando a Bíblia diz no versículo de número 19 que os discípulos ou os judeus, os de Cristo, não pregavam a palavra do Senhor ou o evangelho do Senhor a ninguém, aí diz que Deus levanta homens gentios, homens de Chipre e homens de Cirene, homens a qual a Bíblia não menciona o seu nome, homens a qual a Bíblia não diz o seu nome, só diz a linhagem, só diz de onde eles são oriundos. E isso é muito marcante, porque os discípulos conviveram com Jesus, tinha uma missão dada por Jesus. Ele mesmo disse no Evangelho de Marcos, o capítulo de número 16, lá nos últimos versículos: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, em meu nome vocês expulsarão demônios, se beberem alguma coisa mortífera não fará dano alguma a vós, eis que eu lhes dou poder para pisar serpentes e sobre escorpiões. Eles têm que pregar o Evangelho, mas diz a Bíblia que eles não pregam, não anunciam a ninguém. Aí diz a Bíblia que Deus levanta homens a qual não tem nome. E isso aqui é a graça, é o privilégio a qual, um tempo a qual Deus opera, um tempo a qual Deus está salvando, um tempo a qual Deus está fazendo. Deus levanta homens em oculto, Deus levanta homens a qual não tinham referência de liderança, homens a qual nunca tinham vivido, presenciado o que Cristo havia feito. Deus agora levanta homens a qual a Bíblia não diz seu nome, mas diz que são homens que têm a palavra do Evangelho em sua boca, são homens que têm a palavra de Deus em sua boca, homens que têm a palavra de Deus genuína em seus lábios. E diz que eles começam a pregar as boas novas, e diz que vão pregando, e diz que muitos creem na pregação a qual eles anunciam. E isso é a manifestação de Deus na igreja de Antioquia. A pregação de Deus está sendo anunciada, a igreja cresce, a igreja prospera. No versículo número 19 diz que aqueles que foram dispersos pela perseguição que houve por conta da morte de Estevão, se dispersaram, se espalharam, foram embora. A história secular nos ensina que eles já estavam em Jerusalém há 8 anos, sem anunciar, só nas mediações ali de onde eles viviam. Anunciavam, pregavam, testificavam, proclamavam que Jesus havia morrido, ressuscitado. E durante 8 anos eles ficam ali em Jerusalém. Diz que Deus levanta um homem por nome Estevão, um diácono de 27 anos, para pregar a palavra. Diz que
os fariseus, os escribas, os primeiros versículos de Atos capítulo número 7, não podiam resistir o espírito e a autoridade com que Estevão pregava a palavra. Diz que Estevão curava, diz que Estevão libertava, repreendia os demônios, e diz que aquilo enfureceu os fariseus, os escribas da época, e diz que prenderam Estevão, levaram ele para o sinédrio para julgar Estevão, para perguntar em nome de quem ele fazia aquelas coisas. Porque para os fariseus daquele tempo, o que importava era o nome, porque fazia, por qual motivo era feito, qual o nome que seria lembrado depois de algo maravilhoso que acontecesse. Estevão abre a boca, sendo interrogado no sinédrio, em Atos capítulo número 7, diz: é no nome de Jesus Cristo, a qual vocês mataram, mas esse mesmo Cristo também ressuscitou, esse mesmo Cristo também está sentado à destra do Deus Pai, e diz que ele vai pregar o maior sermão do Novo Testamento, que vai de Gênesis até a morte de Cristo e a assunção, a ressurreição de Cristo. E diz que na morte de Estevão eles se espalharam. Houve pregação em Atos capítulo número 9, a conversão de Saulo. A pregação agora alcança, Cristo se encontra com Paulo, e quando Paulo se encontra com Cristo, Paulo vai logo pregando para Cristo, dizendo: a quem tu persegue? Por que tu me persegues, Paulo? Paulo, por que tu me persegues? Paulo diz: quem és tu, Senhor? Eu nunca te persegui. Sim, tu me persegue, porque tu persegue a igreja, e quem persegue a igreja, persegue a Cristo. E diz agora em Atos capítulo número 8, que eles se dispersam, se espalham perante toda a terra. E diz que Filipe também, outro diácono, vai parar na região de Samaria, para pregar a palavra, para anunciar o reino. E diz que toda boa parte de Samaria foi alcançada. O evangelho agora vai alcançar muitas regiões. O evangelho vai se expandir por toda a terra conhecida. E diz aqui no capítulo número 11 que foi nesse tempo a qual a igreja começou a ganhar identidade. Versículo de número 26 da tua Bíblia diz assim: e reuniram-se ali durante um ano inteiro, e ensinavam muitas pessoas em Antioquia. E os discípulos em Antioquia, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Foi a primeira vez que nós somos chamados de cristãos. Aqueles que vêm de Cristo, aqueles que emanam de Cristo, aqueles que são oriundos de Cristo, aqueles que vieram de Cristo. Ou seja, em Antioquia nós ganhamos uma identidade. Em Antioquia nós temos uma referência de Cristo. Um tempo em que Deus está operando, a glória sempre vai ser de Cristo. Em tempo em que a pregação do evangelho está sendo anunciado, a dádiva, o mérito, a honra sempre vai ser de Cristo. Nós iremos levar o nome de Cristo em nosso peito. Nós iremos levar a identidade de Cristo sobre a igreja. Mas a honra, o mérito, o privilégio, a glória sempre será para Cristo. E o tema dessa mensagem essa noite é a ação de Deus na igreja de Antioquia. Diga comigo: a ação de Deus na igreja de Antioquia. A primeira lição que eu aprendo lendo esse texto é que o texto nos mostra que mesmo Deus agindo em um tempo tão glorioso, em um povo simples, em um povo humilde, que mesmo sendo um tempo onde Deus age, que mesmo sendo o tempo onde Deus agia piamente, o povo de Deus continuava sendo perseguido. A Bíblia diz que o povo de Deus continuava sendo perseguido, mesmo Deus agindo em favor do seu povo. Versículo de número 19 diz: e os que foram dispersos pela tribulação, pela perseguição que houve, por causa da morte de Estevão, passaram até Fenícia, até Chipre, até Antioquia, se anunciar a palavra de Deus a ninguém, somente aos judeus.
A primeira lição que eu aprendo, irmão, para nós orarmos daqui a pouco, é que não importa se Deus está agindo no meio da igreja, se Deus está salvando, se Deus está libertando, se Deus está batizando com o Espírito Santo, se Deus está abrindo a porta, se Deus está convertendo, se Deus está fazendo com que a palavra entre no coração do pecador, se Ele está quebrando o coração daquele que está perdido. Não importa, não importa se seja o tempo em que Deus está agindo, haverá perseguição em meio ao tempo em que Deus está agindo no meio do seu povo. Não importa qual seja o tempo, se o tempo é bom, se o tempo é favorável, se Deus está salvando, se Deus está libertando, haverá perseguição no meio do povo de Deus, porque se não houver perseguição, não é evangelho. Se não houver perseguição, não é boas novas. Se não houver perseguição, não é bom combate, porque evangelho tem que ter combate, tem que ter luta, tem que ter perseguição. É por isso que quando nós oramos aqui, nós entramos em batalha. É por isso nós que servimos a Deus, nós estamos em guerra. É por isso que nós que estamos em meio a esse negócio de servir a Deus, nós estamos em meio a uma luta, em meio a uma guerra. É o que a Bíblia chama de bom combate, o bom combate de Cristo. E evangelho só é evangelho se tiver combate. Evangelho não é comodismo. Evangelho é espada na mão e lutando contra a ação do inferno em favor da igreja. Evangelho não é comodismo. Evangelho não é receba. Evangelho não é mindar. Evangelho não é dizer eu creio. Evangelho não é dizer sim, é meu. Evangelho é colocar a espada na mão e combater o bom combate e estabelecer o seu papel, assumir a sua função no meio do corpo de Cristo e lutar contra a ação do inferno sobre a nossa vida. Isso é evangelho. É colocar a espada na mão e ir marchando na direção do inferno. É tanto quando Paulo está em cadeias, lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 ao 8, ele diz assim, porque já estou sendo oferecido por aspersão ou por libação, e o tempo da minha partida já está próximo, Timóteo. Versículo 7, porque combati o bom combate, acabei a minha carreira, mas eu guardei a minha fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Mas também a todos que amarem a sua vinda. Ele está dizendo, ele vai me dar uma coroa. A coroa está preparada. Ele diz no versículo número 8, desde agora, Timóteo, desde esse tempo agora, Timóteo, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o meu justo juiz, não dará somente a mim, mas também a todos, que amarem, guardarem a sua vinda. E se você está guardando a vinda do Filho de Deus, tem coroa da justiça te esperando, tem coroa da justiça guardada, tem coroa da justiça reservada para aquele que está guardando a vinda do Senhor Jesus. E ele diz no versículo número 7, eu combati o bom combate, acabei a minha carreira, acabei a minha função, acabei o meu tempo, acabei o meu propósito. Eu já fiz o que eu tinha de fazer, mas eu guardei a minha fé, eu combati o bom combate. Olha o que Paulo diz. Paulo está prestes para ser levado para a guilhotina, a sala da execução, onde sua cabeça vai ser degolada, e ele escreve dizendo, eu combati o bom combate. O evangelho é dureza, irmão. O evangelho é dificuldade. O evangelho é empreitada. O evangelho é guerra. O evangelho é para quem é macho. O evangelho é para quem é mulher.
O evangelho é para quem tem coragem. O evangelho é para quem agarrou a espada e não solta mais a espada. O evangelho é para quem tem coragem. Deus está dizendo para você essa noite: tenha bom ânimo, tenha coragem. Paulo diz: eu combati o bom combate. Ele sofreu naufrágio, ele levou picada de serpente, ele levou açoites, ele sofreu flagelo, ele foi apedrejado, quase morreu, ele foi escondido em um cesto, foi lançado sobre um muro, escondido daqueles que tentavam lhe matar. Ele sofreu muitas perseguições por amor ao evangelho. Tudo ele sofreu, tudo ele padeceu, tudo ele suportou por amor ao evangelho. E passando todas essas dificuldades, quando chega prestes o dia da sua morte, ele diz: ei Timóteo, eu descobri uma coisa sofrendo tudo isso. Ei Timóteo, eu descobri uma coisa vivendo e sofrendo tudo isso. O combate é bom, o combate é bom, Timóteo. Te prepara, Timóteo, porque tu vai sofrer todas essas coisas, mas o combate é bom, o combate é bom. Eu combati o bom combate. Por que Paulo está dizendo que o combate é bom? Porque é bom, porque nós sofremos, é pelo nome de Cristo. É bom porque nós padecemos, é pelo nome de Cristo. Se fosse por mim, se fosse por Betel, não era bom, mas é bom é pelo que era o nome de Cristo. É bom por causa que é no nome de Cristo. Aí é bom. Se fosse por causa de homem, não era bom. Só é bom porque nós sofremos e padecemos por amor do nome de Cristo. Você sofre, apanha, luta, vence, às vezes perde algumas. E quando você vence, você diz: é por amor a Cristo. Quando você perde, você diz: é por causa de mim, mas amanhã eu vou acertar por amor a Cristo. O combate é bom. Diga para esse irmão que está do teu lado: o combate é bom, meu irmão. Diga para ele: o combate é bom. O combate é bom. Você está pensando que tudo que a gente passa na vida, irmão, não coopera para que a gente seja melhor? Não coopera para que a gente venha ser aperfeiçoado lá no céu? A Bíblia diz que Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. E Ele vai dizer: e aí, filho, valeu ou não valeu a pena? É por isso que Paulo está dizendo: eu descobri uma coisa, Timóteo, com 59 anos de idade que Paulo tinha, eu descobri que o combate é bom. Sofrer por amor de Cristo é bom, é o que ele está dizendo. Mas a nossa geração não quer sofrer por amor de Cristo. A nossa geração não quer sofrer perseguição por amor de Cristo. A nossa geração não está apta a pagar o preço. Como ele diz em Filipenses: eu posso todas as coisas porque o meu Senhor me fortalece. Eu posso sofrer chibatadas, eu posso passar escassez. Eu tanto sei ter tudo como não ter nada. Em abastança como escassez, em todas as coisas eu aprendi um segredo: eu posso todas as coisas porque o meu Jesus me fortalece. Existe o segredo. E qual é o segredo? É depender de Deus, é combater o bom combate, é sofrer por amor de Cristo. A segunda lição que aprendemos é que quando Deus começa a agir, no exemplo de Antioquia, é quando Deus começa a agir no meio do seu povo. Por mais que o judeu não queira, por mais que discípulos que eram judeus não queiram pregar, Deus sempre vai levantar um gentio para pregar a sua palavra. Diga-se comigo: Deus sempre vai levantar um gentio para pregar a sua palavra. Versículo de número 20 diz assim, ó: e havia entre eles uns homens de Chipre e de Cirene, a quais entraram em Antioquia e falaram também abertamente aos gregos, anunciando o evangelho de Jesus Cristo. Nós vemos aqui que os discípulos de Jesus são judeus. Eles não pregam, eles saem de Jerusalém até Antioquia, dá 425 quilômetros. Nós não sabemos quantos dias de viagem dá, se for de embarcação, se for de camelo, se for de asno, se for de animal, nós não sabemos.
São 425 quilômetros sem falar de Cristo. E diz agora que Deus vai levantar homens gentios, homens de Cirene e homens de Chipre. A palavra gentio, quando a Bíblia usa o Novo Testamento, quando está falando que o Evangelho alcançou o gentio, gentio significa gentinha, pessoas pequenas, pessoas simples, pessoas que não são, pessoas insignificantes, gentio, gentinha. E nós vemos aqui que os discípulos conviveram com Jesus, andaram com Jesus, comeram dos pães que Jesus multiplicou, viram Jesus andar sobre as águas, receberam ordenanças de Jesus, mas agora não estavam mais pregando as boas novas. E diz que Deus vai levantar homens gentios, homens pequenos. Deus vai levantar gentinha. Eu creio muito, irmãos, que quando existe uma limitação no meio da religião, a religiosidade nos impede de anunciar a Cristo, de amar os que estão perdidos. A religiosidade nos atrapalha de anunciar 425 quilômetros que os discípulos que eram religiosos, porque viveram com Cristo, presenciaram que era Cristo, não pregavam mais a palavra. Agora Deus vai levantar a gentinha, Deus vai levantar as pessoas pequenas, Deus vai levantar os insignificantes, Deus vai levantar os pequenos, os que não são para pregar as boas novas. Eu quero dizer para você que é tempo de nós se levantarmos para pregar as boas novas, porque nós não somos religiosos, nós somos os gentios, nós somos os pequenos, nós somos aqueles que não eram, nós somos aqueles que ninguém queria, mas Jesus disse: ainda que esses não clamem, as pedras clamarão por eles. Quem é as pedras? Nós somos as pedras, nós somos os gentios, nós somos aqueles que eram pisados, nós somos os pedregulhos que estavam no caminho, nós somos as pedras, nós somos aqueles que clamam nos dias de hoje. É tempo de nós pregarmos a palavra. Os gentios, as gentinhas, os que não são, começaram a pregar em Antioquia. E eu me lembro que quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, no primeiro capítulo, versículo 25 ao 29, ele diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que toda a sabedoria dos homens, a fraqueza de Deus é mais forte do que a força de todos os homens. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, olha aí, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir a sorte. E Deus também escolheu as coisas vis, insignificantes. Versículo 28, Deus escolheu as coisas vis, insignificantes e desprezíveis, e as coisas que não são, para anular, reduzir ao pó as que pensam que são. Versículo 29, para que homem algum se glorie na presença dele. Ou seja, só Deus é Deus, não existe outro Deus além do nosso Deus. Ele está dizendo: eu anulei, eu aniquilei, eu estipei, reduzi a nada, reduzi ao pó. Quando Jesus vem ao mundo, ele vem no berço da filosofia. E quando Paulo vai pregar aos gregos, quando Paulo vai pregar em Éfeso, na cidade da deusa Diana, na terra da prostituição, quando ele vai para Roma, ele vai pregando no berço da filosofia. E é por isso que ele diz no versículo número 19: para que homem algum se glorie na presença do Deus a qual eu prego. Não tem sabedoria que resista ao poder de Deus, não existe. Por mais que Deus fosse louco, Deus não é louco. Paulo está dizendo: ainda que Deus viesse perder a sua lucidez, falando como homem, ele seria mais sábio do que todos os homens. Ainda se o meu Deus fosse fraco, ele seria mais forte do que todos os homens. Porque ele escolheu os que não são para confundir os que são. Ele escolheu os fracos para confundir os fortes. Jesus só é Jesus, como eu já disse, pregando na vida de quem é fraco. Nós, quando estamos fraquinhos, nós precisamos de Deus e reconhecemos facinho, molinho, molinho. E Jesus está dizendo para você: você está fraco.
Eu quero usar o fraco. Eu quero usar o gentio. Eu quero usar a gentinha. Não é Argentina não, viu? Eu quero usar a gentinha. Eu quero usar o pequeno. Eu quero usar o que não é. Eu quero usar o desprezível. Eu quero usar aquele que é insignificante, para que o meu poder seja efetuado, manifestado em tua vida. A terceira lição que aprendemos nesse texto é que o poder de Deus operava na igreja de Antioquia, porque o evangelho que era pregado em Antioquia era o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Diga-se comigo, o evangelho que era pregado naquele tempo, o evangelho que era pregado naquele tempo, diga, era o evangelho de Jesus Cristo. Onde é que está isso, pastor? Versículo 20 diz assim, ó: e havia entre eles varões de Chipre e de Cirene, as quais entrando em Antioquia falaram também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pastor, por que não acontece mais o que acontecia no passado? Muitos já me perguntaram, todos nós nos perguntamos. Por que não acontece mais prodígios, sinais e maravilhas? Porque naquele tempo o evangelho que era pregado era o evangelho de Jesus Cristo. Era apresentado a Cristo. Era manifestada ali a figura de Cristo, o servo sofredor, o Jesus que foi crucificado nu para a vergonha da humanidade, o Jesus que foi exposto ao seu vitupério, a sua ignomia na cruz, para que todos o vissem e tivessem vergonha do rei que iria reinar sobre a humanidade. O evangelho que se pregava naquele tempo era o evangelho do Jesus Cristo, o evangelho de Cristo. Era por isso que o poder de Deus agia, era por isso que as coisas aconteciam, né? A Bíblia diz que eles anunciavam o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eles não estavam pregando o evangelho metodista de John Wesley. Eles não estavam pregando o evangelho luterano de Martinho Lutero. Eles não estavam pregando o evangelho de Apolo. Eles não estavam pregando o evangelho de Paulo. Eles não estavam pregando o evangelho de Tiago. Eles não estavam pregando o evangelho de Mateus. Eles não estavam pregando o evangelho de Calvino. Eles não estavam pregando o evangelho de A, o evangelho de B, o evangelho de C. Eles não estavam pregando o evangelho de placa de igreja. Eles não estavam dizendo, eu prego aqui, aqui é a verdadeira palavra. Eles não estavam dizendo, a minha igreja é onde prega a palavra, a minha igreja é onde Jesus está, a minha igreja onde Deus opera, a minha igreja onde as portas se abrem. Não era esse evangelho fajuto, mentiroso, pobre. Cristo, ele é simples. Ai, o evangelho de Jesus Cristo é raso, meu irmão. Ei, quando eles pregavam sobre o evangelho de Jesus Cristo, eles não enfeitavam o pavão, não. Eles não enfeitavam muito negócio, não. Era uma pregação simples, era uma pregação objetiva. Ei, a pregação era que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou e que Jesus também ia voltar. Eles não enfeitavam muito negócio, não, sabe? Era o evangelho de Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que o evangelho de Jesus ainda é simples, que o evangelho de Jesus ainda tem poder, que o evangelho de Jesus ainda salva. Como dizia na década de 90, os pastores pregavam, diziam, ei, o meu Jesus ainda salva, o meu Jesus ainda liberta, o meu Jesus também ainda batiza com o Espírito Santo. Ei, o evangelho ainda é simples. Para de enfeitar pavão, para de enfeitar o negócio, seja simples. Ei, o evangelho de Jesus é simples. Apaga a luz aí, Lucílio, para nós orar. Hoje o poder de Deus não se manifesta tão fácil, que nós enfeitamos demais o negócio. Apapagaiamos demais o negócio, sabe? É um evangelho metodista, é uma briga teológica com Calvino, com o arminianismo. E muitas das vezes, no lugar de nos edificar, nos separa. E muitas das vezes, no lugar de eu buscar o dom do Espírito Santo, me entrava. A igreja de Antioquia, a igreja de Atos dos Apóstolos,
Era uma igreja que pregava a palavra, o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo é o evangelho que tem poder. Não é o evangelho de Paulo, não é o evangelho de Pedro, não é o evangelho do Paulo Júnior, não é o evangelho daquele apóstolo lá de Fortaleza, não é o evangelho do Gessé Góes, não é o evangelho do pastor Valtinho, não é o evangelho do Dimas, não é o evangelho da Assembleia de Deus, é o evangelho de Cristo. Se for evangelho de homem, não muda a sua vida. Se for evangelho de macho, não muda a sua vida. É o evangelho de Jesus Cristo. É o evangelho de Jesus Cristo que tem poder. É o evangelho de Jesus Cristo que salva, que liberta, que leva para o céu, que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ah, Espírito Santo, venha sobre nós, Senhor, venha sobre nós com a tua graça. Venha sobre nós com teu poder, Espírito Santo, nessa noite de terça-feira. Queremos sentir, Senhor, o teu toque. Abra nossa mente, Senhor, para compreender o teu evangelho. O evangelho de Jesus. O evangelho, Senhor, que salva. O evangelho que transforma. O evangelho que me constrange. O evangelho que me apresenta a cruz. O evangelho que me apresenta o Calvário, o evangelho que me apresenta a morte, o evangelho que me diz que eu preciso negar-se a si mesmo, o evangelho que me manda me converter, o evangelho que me manda me arrepender, o evangelho que diz que eu não sou tão bom quanto eu penso. Ah, Senhor, é o teu evangelho, Senhor. Ah, Senhor, nos dá, Senhor, a capacidade de vivermos o teu evangelho. É o teu evangelho, Senhor, a tua palavra. Quando nós pregarmos, Senhor, e quando nós não anunciarmos, pregarmos o teu evangelho, Senhor, o Senhor vai estar do lado de fora, como o Senhor estava em Laodiceia. E Senhor, nós não estamos felizes, ó Pai. Ah, Senhor, nós não estamos, Senhor, com o nosso coração jubiloso, porque nós queremos viver, Senhor, o tempo a qual o Senhor nos prometeu. Nós te convidamos essa noite. Entra, Senhor, entra na tua igreja, entra na tua casa. Nós não queremos te deixar de fora da festa. O Senhor é o dono da igreja, o Senhor é o dono da casa. Ah, Senhor, Senhor, Senhor. Ah, Pai, nós te convidamos essa noite. Espírito Santo, ah, é o teu evangelho, é a tua palavra que nos constrange, é o teu evangelho que tem poder para perdoar, é o teu evangelho que tem poder para salvar, é o teu evangelho que tem poder para libertar da droga, é o teu evangelho que tem poder de arrancar do tráfico, é o teu evangelho que tem poder de trazer o marido de volta que saiu de casa. Ah, é o teu evangelho, Senhor, que tem a capacidade de gerar filho no ventre da mulher infrutífera. Ah, Espírito Santo, é o teu evangelho, a tua boa nova. Ah, Senhor, nós cremos no teu batismo com o Espírito Santo. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é fogo impetuoso. Ah, meu Deus, rasga o céu sobre a nossa vida. É o teu evangelho, Senhor. Desperta no Senhor essa noite. Tira todo espírito de timidez, que nenhum dos teus filhos, Senhor, venha depender de mim para te adorar. Que nenhum dos teus filhos, Senhor, venha depender do Dimas para sentir a tua presença. Espírito Santo, taca fogo no coração do teu povo agora e enche os teus filhos agora. Vai gerando fé no coração daquele que não tem mais fé. Ah, Senhor, vai colocando a mão no coração daquele, Senhor, que está com o coração engessado. Vai liberando perdão agora. Vai derramando da tua graça agora. Vai visitando o lar daquele que escuta essa mensagem pela internet agora. Ah, Senhor, vai visitando aqueles que ficaram em casa. Ah, Espírito Santo, vai pegando
pegando as nossas crianças agora. Senhor, nos visita, como o Senhor visitou Antioquia. Senhor, levanta os gentios, levanta os pequenos, levanta os homens de Chipre, levanta os homens de Cirene. Senhor, nós queremos pregar o teu evangelho, é o evangelho de Jesus Cristo. Espírito Santo, quebranta no Senhor aqui essa noite, visita a nossa cidade, visita o teu povo, visita a nossa terra, visita, Senhor, os líderes dessa cidade, visita o prefeito, visita o juiz, visita o delegado, visita, Senhor, os vereadores, visita os pais de família, visita os pastores. Espírito Santo, o teu evangelho tem poder de salvar uma cidade, o teu evangelho tem poder de salvar um estado, o teu evangelho tem poder de salvar um país. O teu evangelho, o teu evangelho. Que nós venhamos ser como Antioquia, Senhor, uma igreja que pregava o teu evangelho. É genuíno, o teu evangelho é branco, o teu evangelho, Senhor, é alvo, o teu evangelho não tem embaraço, o teu evangelho não maqueia a realidade, o teu evangelho vai de encontro, Senhor, o que eu acho que é certo. O Senhor, sendo a própria palavra, pregando para homens daquela época, o Senhor pregou no raso. O Senhor, sendo a própria teologia, o logos, o verbo, o Senhor poderia pregar hermenêutica, exegese, apologeta, tudo, Senhor, que os homens ainda viam criar. O Senhor pregou sobre o grão de mostarda, o Senhor pregou sobre a pérola de grande valor, o Senhor pregou sobre os pescadores, o Senhor pregou sobre o campo, o Senhor pregou sobre o dracma, mas o Senhor usou exemplos de ovelhas, para que o teu povo entendesse o teu evangelho. Senhor, nos visita, Senhor, nos visita com a simplicidade, a veracidade do teu evangelho. Seja conosco, Pai. Escuta as nossas orações, visita-nos, venha sobre nós essa noite. Espírito Santo de Deus. Maravilhoso e eterno Deus, Pai que estás no céu. Senhor, mais uma vez eu me encontro na tua casa, Senhor Jesus. Pedindo as misericórdias, Senhor, na minha vida, meu Deus, na vida